E a biomecânica, deixa eu até olhar se não tem ninguém aqui na salinha. A biomecânica, eu vou passar o vídeo para vocês aqui, que é um movimento de abertura de boca. O que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó. Aqui está o osso temporal, está aqui o côndilo. O côndilo está aqui, né? A gente localiza logo o côndilo. O osso temporal, aqui na eminência temporal. E aqui o disco. O disco, ele já encontra-se um pouco anteriorizado, entendeu? Vocês vão observar que o disco, a posterior dele, ele é mais espesso, né? E na parte central, né, ele é mais delgado, onde ele recebe a maior carga. Então, ele tem uma leve anteriorização, né, uma anteriorização relevante, que é uma articulação temporomandibular que é uma articulação saudável, né? Então, ao fazer o movimento, o disco, ele acompanha as estruturas estabilizadoras aqui, os ligamentos, estabiliza o movimento, e aí consegue concluir, ó, o disco, ele faz um movimento de rotação, ele faz um movimento de rotação do côndilo e depois ele faz uma rotação, um deslizamento anterior. Então ele faz esse movimento aqui, ele faz uma leve rotação e depois ele faz o deslizamento. Tá? Então esse aqui é um disco normal. Se você consiga abrir essa foto de mobilidade. E esse aqui é o disco que está apresentando a falta de mobilidade aqui. Deixa eu pausar aqui. Então, observe que o disco ele não acompanha o movimento em si. Olha o disco quando ele já está lá na frente. Então, assim, o que acontece aqui? Enquanto o disco ele devia estar aqui contornando aqui o côndilo da mandíbula, né, com o contato inferior com a mandíbula e o contato superior do disco com o osso temporal, ele já está lá na frente, tá? E aí depois esse retorno brusco aqui que gera o estalido, ele vai e volta. Impede que a boca, o indivíduo consiga abrir a boca, né? Então o disco ele está interrompendo. Similar ao que acontece quando você tem uma lesão no menisco, tá? E o joelho não consegue fazer a flexão completa. Então o disco aqui ele está num posicionamento ali que ele está travando a abertura de boca. Então a abertura de boca que chega aí a próxima 40 milímetros, né? Deixa eu mostrar uma foto para vocês depois com um paquímetro. Ela está sendo limitada aqui porque o disco ele está interrompendo o movimento de rotação e translação anterior do côndilo. Ele trava, ele não permite que o indivíduo abra mais a boca. E aí, sem revestimento da cartilagem, né? Um processo aí de osteoartrose, de abertura e fechamento de boca. Se o disco estiver um pouco anteriorizado, ele já atrapalha bastante, né? E ele pode tanto retornar à posição inicial, na qual a gente ouve o estalido, né? Que incomoda bastante os nossos pacientes, como também ele estiver num posicionamento de anteriorização, dependendo do quanto que ele está anteriorizado, ele pode impedir o movimento de abertura de boca, tá? Então é importante vocês terem esse entendimento a respeito disso.
Aqui nós falamos aqui na aula passada, a questão da avaliação, ela sempre tem que dizer aqui relacionados, primeiro a gente tem que excluir, eu parto do princípio de exclusão, porque quando você atende um paciente, você não vai atender só a articulação dele, você vai atender o paciente como um todo, né? Então, a visão como um todo do paciente, não é só aquela estrutura que tem a patologia. Então, a primeira, ao meu ver, é excluir qualquer tipo de bandeira que o indivíduo possa ter, principalmente a bandeira vermelha, né? O indivíduo tem algum tipo de câncer, né? Ou, nesse caso, se ele tiver alguma alteração psiquiátrica ou de crença e percepção, essas bandeiras laranja e amarela também é importante, através dos questionários. E essa bandeira vermelha, no nosso caso aí, quem vai nos ajudar são os exames de imagem, né? Para ver se o indivíduo tem uma fratura, por exemplo. Não sempre é um câncer, mas é uma fratura. O indivíduo é atleta de MMA, ele está com dor na região da mandíbula, só que após um golpe, né? Um soco, um chute, uma joelhada na região, e aí você tem que excluir aí a possível bandeira vermelha antes de iniciar o tratamento. Então, é sempre partir desse pressuposto aí. E levar em consideração, principalmente, patologias como a desordem temporomandibular em si, os problemas psiquiátricos, crenças, percepções e julgamento. Então, analisar o aspecto biopsicossocial é o mais importante. E aí, sempre também, correlacionar aí com a bandeira preta e azul, né, que tem a questão trabalhística, ou meu plano não cobre, eu preciso de cirurgia, preciso de um laudo, esse tipo de coisa que a gente já tinha comentado. Mas isso aqui é algo grave no aspecto de vista burocrático, né? O indivíduo trabalha na empresa ou trabalha no serviço público, né? Que está agindo às vezes de má fé, que a gente tem que sempre ficar de olho, mas o mais importante é a exclusão da bandeira vermelha e saber que a desordem temporomandibular tem forte relação aí com as bandeiras laranja e amarela, que é sintomas psiquiátricos, crenças, percepções e julgamento. Então, aplicar questionários biopsicossociais. Esse trabalho, ele é um trabalho importante aí ele envolve aí o critério de diagnóstico, né, para desordem temporomandibular e aplicações para pesquisas e clínica, né? Recomendações. Primeira coisa, para mostrar para vocês, surgiu agora esse problema, né? Então, o problema que surgiu desde 1992 e agora em 2013 teve a última atualização em relação aos eixos. Então, foi passando por várias etapas aí até chegar, pelo menos, a um perfil mais próximo de entendimento da desordem temporomandibular. Então, desde 1992 até 2013, né? Já teve esse avanço aí nos últimos anos. Quase 30 anos aí, né? Se for a partir de agora, esse artigo é do Schiffman e colaboradores, ele é de 2014. Então, já houve uma evolução em simpósios, né, de validação de projetos, publicações, simpósios internacionais, eventos internacionais, enfim. E aí, nesse mesmo artigo aí, se vocês quiserem ler ele na íntegra, é um dos que eu recomendo fortemente a leitura, porque ele é um bom instrumento de avaliação. Ele tem algumas recomendações em eixos, né, de protocolo de avaliação. Então, o que ele envolve aqui? Ele tem na coluna aqui, nessa primeira coluna, os domínios, e esses domínios eles são fundamentais, o entendimento deles, né, desses domínios, para que nós possamos traçar estratégias no tratamento. É o que eu costumo dizer. Avaliou mal o paciente, vai tratar mal o paciente. Né? Você não pode fazer uma avaliação se está dando um tiro no escuro. Então, os domínios que nós temos aqui é intensidade de dor, localização da dor, função física, limitação,
estresse, depressão, ansiedade, sintomas físicos, hábitos parafuncionais. E como que eu fecho esses domínios aqui? São 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 domínios, né? Como que eu fecho esses 9 domínios aqui? Através dos questionários. Então, eu passei uma série de questionários para vocês. Esse aqui são outros questionários aqui. Sendo esse aqui, o paciente vai marcar com X, né? Vai desenhar onde que está a dor dele. Então, assim, a importância desses instrumentos na avaliação do paciente. Tá? Esse é um artigo bem completo do Schiffman, que vale a pena conferir. Mas sabendo que a dor, né, a disfunção da desordem temporomandibular, independente da estrutura que está sendo acometida, ela está relacionada com esses domínios aqui. E aí algumas classificações, né? Algumas classificações aí que são importantes também. Então, dentro dessas classificações, nós temos aí casos de dor articular, artrite, desordem do disco, deslocamento do disco com redução, deslocamento do disco com redução e travamento. Então, assim, acomete a articulação, dor na articulação, né? É uma desordem na articulação, é uma doença específica da articulação, como, por exemplo, osteoartrose, uma artrite reumatoide, pode ser também, é um neoplasma, uma osteonecrose, o que que é? É uma fratura, é uma patologia congênita. Então, aqui, vocês concordam comigo aqui que aqui nessas ações aqui, que está envolvido aqui no item 1, né? Número 1 aqui, que está relacionado com articulação, nós temos aqui algumas bandeiras aqui, que são bandeiras vermelhas, né? Então, a gente tem que excluir logo essas possíveis bandeiras vermelhas, tá? Então, a gente tem aí esses alguns problemas congênitos, fratura, entendeu? A gente tem que buscar sempre excluir essas bandeiras aqui. Em relação a não a articulação agora, mas a desordem dos músculos, né, envolvidos na mastigação. Então, tem que saber que a dor muscular, se tem uma tendinopatia, uma miosite, né, uma inflamação do músculo, um espasmo, uma contratura, uma hipertrofia. A hipertrofia é importante lembrar, seria comentado, atletas, às vezes, de futebol americano, de rugby, né, que uma certa, alguns fazem uso de anabolizantes e acabam desenvolvendo aqui bastante uma hipertrofia da região do masseter. Então, nós temos aqui neoplasmas também, aqui a outra bandeira vermelha, né, desordem de movimento, né, dor de cabeça, né, associada, hiperplasia do processo da região coronoide, pode estar relacionada aí já nos itens 3 e 4. Então, avaliar o paciente como um todo, recapitulando, avaliar as bandeiras, né, os domínios, né, do slide que eu falei anteriormente, e verificar se ele tem alguma dessas complicações aqui, que vocês podem deixar até na ficha de avaliação, quando vocês chegarem no estágio, nós podemos imprimir, e vocês vão marcando aí com X ou com interrogação se tem alguma suspeita de algum tipo de problema mais grave que o paciente possa desenvolver. Aqui na avaliação também, né, tem na tabela 5, e mostrando aí como que deve ser feito, né, o histórico a avaliação do histórico do paciente, né, ele vai fazer ali aquela anamnese detalhada com vocês, examinar a articulação, a região muscular, alguns músculos chaves, né, quando você faz a palpação, o paciente sente dor no temporal, no masseter, a região posterior da mandíbula, então algumas regiões de palpação que tem que ser feita, né?
E aqui também dando continuidade, que o paciente com dor no movimento de abertura de boca, dor familiar, palpação, abertura de boca. Então, assim, todos esses aspectos aqui eles devem ser levados em consideração e avaliados de forma detalhada aqui. Como instrumento de mensuração, né? Porque fica tudo, no questionário fica tudo muito subjetivo, né? E nós perdemos aí um pouco essa capacidade de avaliar o paciente. Então, aqui nós temos um paquímetro digital, essa imagem aqui, mostrando aqui 20 milímetros, né? 2 centímetros de abertura de boca, por exemplo, que a gente poderia estar medindo, e ele aparece aqui o número. Tem um mais simplesinho de plástico, que custa em torno de R$20, vende às vezes em loja de material de construção, e que pode ser utilizado também, que vai fazer o mesmo papel. Ele é nada mais é do que uma régua aí, mas facilita na hora da avaliação. É importante também como instrumento que vocês terem aí na prática do dia a dia. E aqui é um algômetro aqui de pressão, mostrando aqui a força, né, que ele exerce sobre alguma estrutura e para reproduzir a dor a partir de tantos quilos, né, quilogramas força. Aqui nós temos aqui uma plataforma de oclusão que pode ser realizada tanto para fazer um teste, né? Nós podemos fazer um teste de mordida, né, de oclusão, e ver a potência dessa mordida do paciente, se está preservada, ao mesmo tempo que se avalia a eletromiografia de superfície com os eletrodos aqui na região do masseter e na região do temporal, onde ele está usando esse capacete aqui, e também pode ser utilizado como um biofeedback, que a gente pode colocar o indivíduo de frente para o computador, né, na tela do computador, e ele observar aí os sinais eletromiográficos aí subindo e descendo na medida que ele realiza a força de oclusão, na medida que ele morde. Aqui uma câmera termográfica que nós usamos no trabalho aí, que foi submetido para uma revista já. Estamos aguardando a resposta. Também pode ser uma ferramenta importante, né? Embora não tenha muitos estudos ainda específicos para desordem do tempo mandibular, mas tem algumas questões importantes que podem ser levadas em consideração com o aumento da temperatura associado aí a processos inflamatórios, né? Então, quanto maior o processo inflamatório, aumenta a temperatura local e indica aí nos indica onde está esse problema. Então, é importante a gente, às vezes, utilizar esse recurso, né, que é a câmera infravermelha. O velho dermátomo, né? Então, aqui nós temos o dermátomo também. E saber para onde que o paciente está relatando dor. Aquela figura que tem mais ampla, né, do corpo humano todo, pode ser utilizada também, porque o paciente pode apresentar uma dor referida. Mas, além dessa, torna-se fundamental aqui, ó, a aplicação de figuras como essa para o indivíduo marcar onde está a dor dele, porque é muito mais pontual, né? Então, ele marca logo um X no ângulo na região do ângulo da mandíbula, né? Onde que ele vai marcar? A região do trapézio, do esternocleido, tá? Então, é importante também facilitar a vida do paciente e depois para vocês terem um melhor entendimento. Os exames de imagem, eu tinha mostrado na aula anterior aqui, o raio-x também para excluir em caso de fratura, pode ter uma fratura no côndilo, uma fratura no temporal. Então, aqui nós temos o processo condilar, número
2 aqui, número 1 nós temos o meato acústico externo. O 3, essa região aqui é o disco, né? O disco articular. O 4 aqui é a fossa temporal. O 5, na parte aqui da outra figura, né? Na figura desse lado, nós temos o tubérculo articulado temporal. O 6, aqui é a incisura da mandíbula. E o 7 aqui é o processo coronóide, que não dá para ver direito, né? De onde vai se... que pode também apresentar algum tipo de fratura. É importante também fazer a análise dessa imagem. Essa imagem aqui é do Sobota, se eu não me engano. Então, é importante estruturas aqui para serem observadas e ver se não tem nenhuma bandeira vermelha, como fratura, né? Por exemplo, luxação. Posicionamento da cabeça, que pode estar relacionado, tem até estudo sobre isso. Então, você com a cabeça, você em flexão, você tem uma abertura de boca, você em extensão tem um movimento de abertura de boca, em flexão tem outro, né? Você com anteriorização de cabeça, você tem uma amplitude limitada de abertura de boca, e quando você mantém a cabeça em posição neutra, você tem uma amplitude de boca um pouco maior. Então, há estudos já falando sobre isso, que o posicionamento da cabeça e da região cervical, quando o indivíduo tem uma desordem temporomandibular, ele pode estar acometido, sim, tá? Então, é um acometimento bem significativo, tá? Então, o indivíduo, no teste de flexão e rotação cervical, o indivíduo realiza uma flexão e uma rotação, né? Faz de forma passiva. Vocês vão observar uma redução da amplitude de movimento nesse teste de flexão e rotação cervical, quando o indivíduo tem desordem temporomandibular. Então, quando avalia a desordem temporomandibular, automaticamente tem que avaliar a região cervical e até a região dos ombros, né? Aqui um exame de imagem tá errado aqui, não tem que corrigir. Aqui o exame de imagem da região, uma radiografia panorâmica, né, que é bastante utilizado pelo dentista, ver se tem algum desgaste da região, então, no caso do bruxismo, por exemplo. Algumas osteotomias que muitas vezes tornam-se necessário, paciente com algum comprometimento, mostrando aqui essa cirurgia como que é feita, a retirada da maxila, né? E aí todo o paciente, alguns pontos de fixação também presente. Então, é importante o exame de imagem, podendo não... O ideal é que vocês não assustem o paciente, como a gente bate nessa tecla, associar o exame de imagem ao quadro do paciente, né? Porque muitas vezes pode gerar um efeito aí nocivo, né? E esse efeito nocivo aí, caracterizado pela imagem, é até difícil de ser revertido depois. Então, é importante, sim. Para quê? Para excluir bandeiras vermelhas. Em relação ao tratamento, eu vejo que tem mais coisa de biomecânica. Então, a biomecânica também a gente tem que avaliar aqui o endfeel. O endfeel do movimento, se é um endfeel rígido ou um endfeel mole, né? Movimento de osteocinemática, artrocinemática, alguma regra do côncavo convexo que também tem. Então, mostrando para vocês aqui um movimento de rolamento, aqui, uma esfera deslizando sobre uma rampa. Deslizamento aqui já é uma caixa deslizando também sobre uma rampa, né? Esse atrito que tem aqui entre a caixa e a rampa. Movimento de rotação, né? Que é realizado quando uma face articular essa face articular do peão aqui, ela está se entrando em contato com uma única região aqui do chão, né? Permanece apenas essa região em contato com o movimento de rotação. Essa regra do côncavo convexo, né? Que você tem quando você tem uma estrutura
côncava se movendo, ela se move, uma estrutura côncava se movendo numa região convexa é a favor do movimento, né? Se há uma concavidade, a face articulada se move para o mesmo lado. E quando você tem o contrário, quando é uma superfície convexa, que se move sobre uma estrutura côncava, você tem aí um processo aí de movimentação para o lado oposto, né? O segmento ele vai em uma direção e a face articular ela vai em outra direção. Então a setinha está para baixo e aqui está para cima. E aqui as duas estão para o mesmo lado, porque quem está se movimentando aqui é essa superfície aqui que é côncava. Então quando a superfície é côncava, ela está em movimento, a face articular e o segmento se move para o mesmo lado. Quando ela é convexa, que está se movimentando, no caso do exemplo aqui da cabeça do húmero, essa estrutura convexa, a face articular, ela se move no sentido, que aqui é para baixo, enquanto o segmento ele se move para cima. Tá? Mostrando aqui algumas forças de tração e compressão que podem ser realizadas, isso é importante também porque na terapia manual, quando a gente vai mostrar algumas imagens do tratamento para vocês entenderem o que está acontecendo na estrutura do côndilo ao fazer do côndilo e da fossa mandibular com disco, toda a estrutura articular da ATM, né, como ela está, o que está acontecendo, né, ao fazer o movimento, por exemplo, de decapitação, movimento de elevação e depressão da mandíbula, protusão e retrusão da mandíbula, né? Protusão aqui vai para frente, e aqui vai para trás, como eu tinha mostrado. Os desvios, né, laterais, ele pode ser só de um lado, ou ele pode ser em S, ele faz um movimento, depois ele retorna para um outro movimento. E o movimento aqui fisiológico, né, um movimento de rotação. Então faz primeiro uma rotação aqui do côndilo da mandíbula, e em seguida faz o deslizamento anterior, tá? Ou translação anterior. Aqui eu mostrei os vídeos para vocês já. É importante aqui essa figura do David Marley, que nós temos aqui o posicionamento do disco. Ele está levemente à frente do côndilo, né? Mas ele segue mantendo aí um bom contato, né? Um contato perfeito aqui. E aí, como que na medida que o côndilo ele vai se movimentando, o disco também se movimenta, tá? Tanto segue o movimento aqui em frame a frame, né? Quadro a quadro, na qual é realizado o movimento de abertura de boca. Aqui, quando ocorre o estalido, quando tem um estalido, o que acontece? O disco está mal posicionado, ele está muito anteriorizado. Então, quando o indivíduo ele faz aqui a abertura de boca, ele vai fazendo a abertura de boca, o disco não vai acompanhar, porque o disco está muito para frente. Nesse caso aqui, o disco ele retorna bruscamente para a posição inicial, aqui, ó. Ele retorna, e ao retornar tem um estalido, né? E o travamento acontece quando o disco está bem à frente. Então, o disco articular está bem à frente do côndilo, né? Ele não está se articulando nem com o côndilo da mandíbula, nem com o osso temporal aqui. Ele já está bem localizado bem à frente. Ele vai acometer aí o movimento de abertura de boca, né? Então, a abertura mandibular é comprometida a um travamento devido a essa anteriorização aqui do disco articular. Então, ele nem retorna mais para a posição inicial dele. Mostrando aqui a biomecânica da cervical, que está envolvida também. A avaliação. Outra questão que a gente tem que ter em relação à avaliação é o tipo de paciente, se ele é um retrognata, ortognata ou um prognata. Particularmente, eu não sei se tem uma correlação, tá? Mas é importante vocês identificarem, porque
Geralmente, não é o fato do paciente ser heterognata, ortognata ou prognata. Então, na avaliação, quando a gente tem esse tipo de pacientes, heterognata, ortognata, prognata, não é o posicionamento dele da mandíbula, né, com a maxila ali, que vai dizer se o paciente tem uma desordem temporomandibular ou não. Mas isso muitas vezes está relacionado à postura e à região da região da cabeça, né? Se a cabeça está anteriorizada ou não, sei lá, a cabeça retificada, se tem uma curvatura normal aí, na região cervical, também deve se levar em consideração. E é mais por conta disso também, tá? Até porque saiu agora não, já faz um tempo, acho que foi 2010, um artigo falando que o uso de aparelho ortodôntico ele não está relacionado diretamente com a desordem temporomandibular, né? Ou seja, a correção da desordem, né? O tratamento em si. O que eu sei é que os pacientes que utilizam aparelhos ortodônticos, vocês podem falar aí, se quiserem dar a opinião de vocês, é que o aparelho ortodôntico, a maioria das vezes, o paciente apresenta dor, né? Principalmente na região do masseter temporal. Então, aqui, o que mostra isso aí? O indivíduo com a curvatura normal, né? Da coluna vertebral normal. Aqui nós temos aqui, ó, uma boa congruência, né? Ele é um paciente ortognato. E aqui o paciente tem a cabeça anteriorizada. Então, ele tem aqui é falado de classe 1, né? Que na verdade acontece como se fosse, chama o termo overbite, né? Que é uma mordida por cima. E aqui o paciente que tem a cabeça anteriorizada, e aqui o paciente com a cervical retificada, né? O queixo bem protuso, e aí pode ter esse problema aqui, aí é a parte a mandíbula dele está à frente da maxila, né? Dos incisivos dele, né? Na hora do fechamento. Então aí já tem o chamado de underbite, tá? Então é importante saber que o posicionamento pode influenciar na mordida do paciente. Tá? Então, aqui, em relação ao posicionamento, posição de repouso. Então, posição de repouso, os dentes não estão cerrados. Né? A boca fica, na posição de repouso, a boca fica discretamente aberta e os lábios se aproximam, né? Os dentes não entram em contato, propriamente dito. Então, se tiver isso, um paciente ansioso, né, um paciente preocupado com alguma coisa, ele tende a enterrar os dentes, né? Nervoso, né, se algum problema, preocupado. Então, por isso que estão relacionados com os aspectos biopsicossociais. Posição de congruência máxima é quando os dentes estão cerrados, né? Um padrão capsular, né, que é a limitação de abertura de boca. Então, você abre a boca, ele é um end-fill padrão elástico, né, que você não sente nenhum bloqueio. Aqui é importante também, na avaliação, você pode perguntar se o paciente é constrangido, perguntar para ele se ele tem a dentição completa ou não. Então, nós temos 32 dentes, 16 na parte superior e 16 na parte inferior, dividido aqui, lado direito e esquerdo também, e as crianças 20 dentes de leite. Aqui é uma perguntinha que às vezes cai em prova, é uma pegadinha, cai na prova da Marinha, sobre os estágios da lesão. Então, a pergunta, se não me engano, era qual é o estágio mais doloroso da disfunção ou desordem temporomandibular? E aí, na verdade, as pessoas marcavam estágio 4, quando que é o estágio mais doloroso é o estágio 3. E aí a gente vai ver por quê. Tá? Então, aqui, estágio 1, disco encontra discretamente anterior e medial ao côndilo mandibular, o estalido.
Aí vocês lembram daquela figura que eu mostrei anteriormente? Essa figura aqui seria o estágio 1, né? Estalido. O estágio 2, o disco está anterior e medial, na fase inicial de abertura e tardia do fechamento, dor intensa e constante. Então, o disco ele continua anterior, só que aí ele está influenciando aqui na fase inicial da abertura e na fase de fechamento, tá? E o paciente tem dor intensa e constante. O estalido recíproco constante na fase tardia e abertura e na precoce do fechamento. Então, ele também influencia na fase de abertura e fechamento e é o estágio mais doloroso. E o estágio 4, o estalido já é raro, o disco já não volta mais para o lugar, a posição, né, a ausência de dor, que seria essa imagem aqui, né? Na verdade, o estágio aqui que a gente falou, o estágio 1 está discretamente anterior, né? Aqui ele já está anterior também. Poderia ser desses três aqui também, mas ele mais se assemelha àquela imagem, se assemelha mais a esse estágio 1, tá bom? Está relacionado mais ao posicionamento do disco e se ele interfere na abertura e fechamento de boca, ou seja, na função e na dor, a intensidade dessa dor. Mostrando aqui os pares do nervo craniano, como vocês podem testar, né? Então, tem algumas maneiras de testar. A abertura, vocês podem pedir para o paciente fazer movimentos resistidos, né? Se vocês não têm nenhuma instrumentação, pode utilizar uma toalha, pode utilizar a própria mão de vocês, né? Vocês não têm um dinamômetro, eu não vejo o pessoal usando dinamômetro sem ser aquele que eu mostrei para vocês de oclusão. Esse aqui, ó. Vou mostrar depois para ele. Eu não vi se tem. Esse dinamômetro eu sei que tem, né? Mas tem outro dinamômetro manual aqui. Esse aqui é o dinamômetro também que é utilizado. Esse tem um dinamômetro manual. Então aqui, o que a gente pode fazer aqui? Voltando. Então, a gente pode também fazer uma análise aqui do nervo, principalmente se o paciente tiver uma lesão neurológica, uma suspeita, né? Paralisia de Bell, que comete aqui a questão do nervo facial, ou se tiver alguma lesão, algum tipo de lesão neurológica em si, vocês podem fazer uma análise mais minuciosa, mas não se torna necessário fazer a princípio no nervo, tá bom? Caso aqui do nervo facial, pede para fazer que pode estar associado a outras questões, né? Pode apresentar também, mas não é nada que deva ter uma atenção tão especial, é apenas para fim de curiosidade esses testes cranianos. Então, aqui a abertura de boca, resistida com a mão no queixo, pede para o paciente abrir a boca. O fechamento faz uma resistência, né? Para o paciente fechar a boca. Aqui é outro método alternativo. Coloca uma toalha e pede para ele morder. Desvio lateral, pede para ele fazer o desvio para a direita e para a esquerda, e você exerce uma resistência contra o movimento de desvio lateral. Questão do endfio, o endfio final do movimento, né? Então, quando você faz a extensão do cotovelo, você sente um endfio duro, né? Osso com osso. Então, isso acontece também no fechamento, né? Então, a gente tem no fechamento da boca, um endfio duro, que é osso com osso, né? E aqui no movimento de abertura já é uma distensão tissular. Então, você já tem um movimento aí que é um movimento mais elástico. Então, observar também esse endfio é importante. Agora, tem uma questão importante aí também,
na avaliação, geralmente é onde o paciente refere, onde tem essa dor referida do paciente. Então, o paciente, a dor no masseter, ele tem uma dor na bochecha, na mandíbula, na testa, na orelha, tá? Se ele tem alguma tensão aqui, algum comprometimento temporal, já é na maxila, na testa, na verdade, aqui, na orelha, desculpa, não, na cima da orelha, né? Lateral da cabeça. Então, a dor referida ela pode apresentar algumas características assim. Então, exemplo, o paciente marca com X que ele está com a dor na região da mandíbula posterior. Aí você vai pensar, pô, mandíbula? Pô, eu vou logo numa seta, deve ser a liberação de uma seta, tá? Então, na verdade, você deveria fazer também, não só a liberação numa seta, a liberação biofacial, mas fazer uma liberação aí no pterigóide medial, tá? Então, tem essas questões aí, né, o occipital, o occipito frontal também, a região acima do olho, de gástrico, o paciente já está com dor na coluna cervical. Então, essas dores referidas, ou seja, são dores que não são bem localizadas, é importante você saber que pode estar relacionado a esses músculos. Então, a ideia é que vocês façam algum tipo de procedimento de liberação miofascial, por exemplo, nessa região. Tem um teste chamado, pouca gente utiliza, eu tenho que olhar até a questão da acessibilidade e especificidade desse teste, também no David Maia tem, o Chevastec, né? Tinha uma aluna que apresentou isso uma vez, não sei se eu consigo achar o vídeo, eu mostro para vocês depois. Então, você faz a percussão aí na região do masseter, e você vai ver que a musculatura, há um tremor nessa região, né? O músculo fica tremendo, né? Você faz esse Chevastec, né? Essa é uma percussão na região do masseter. E o outro é fazer a própria ausculta aí com esteto. Alguns reflexos aqui, pode ser aplicado, mental. Aqui a utilização do paquímetro. Não tem paquímetro, pode fazer uma avaliação em casa, 2 dedos na boca aqui, né? Se o paciente consegue colocar 2 dedos na boca, é um sinal que, dessa forma aqui, né, que está sendo colocado. Então, coloca dessa forma e pede para o paciente abrir a boca. O desvio, avaliar o desvio para a direita, para a esquerda. Não é possível marcar aqui com o paquímetro o quanto que há o desvio, né? Pegando sempre esse centro aqui, observa aqui o ponto de referência no centro, tá? Esse aqui é o ponto de referência aqui, é outro. A palpação da região da articulação. A abertura normal, o paciente tem um desvio para um lado, para o outro. Aqui a gente já mostrou já a abertura aí, fechamento e desvio lateral da mandíbula. A questão do diagnóstico diferencial também, que é importante, diferenciar de uma espondilose cervical, que a gente vai falar depois, a DTM, importante a gente pedir um exame de raio-x. Diferente do locais da dor, alteração na ADM, né? E alguns testes que a gente pode utilizar também na região cervical, o teste de Sperling, ou o teste de distração, né? O teste de Sperling que você realiza a inclinação com a pressão, em seguida faz uma percussão na região superior da cabeça. Esse tratamento pode ser utilizado com biofeedback, né? Que serve tanto para avaliação através da placa de oclusão, quanto o biofeedback, o paciente morde e aí verifica na tela de computador os sinais eletromiográficos. Aqui está o eletrodo no masseter e o eletrodo no temporal. Aqui a palpação, né, dessas musculaturas, que não é possível realizar. A gente consegue fazer a palpação aí do pterigóide, consegue fazer a palpação do masseter, a parte mais profunda, interna, né? Com a luva de latex sempre. Aqui uma pompagem, né? Uma palpação aí também da região do feixe anterior do temporal.
na região dos músculos supraioides também, pode fazer uma liberação aqui no occipito frontal. Mais uma imagem. Então, liberação aí da região occipital também. Uma pompagem. Que no temporal também fazendo movimento, numa seta. Que ele está pegando os dois nessa imagem, né? Aqui tentando fazer a palpação do temporal no processo coronoide, né? No processo coronoide da mandíbula, onde se insere o temporal. Então, tentando fazer uma palpação e uma liberação miofascial. Alguns exercícios de abertura e fechamento de boca, na qual você vai mantendo aí um eixo, né? Na qual o indivíduo que tem um desvio mais acentuado lateral, ele impede, né? Esse L que a mão, que os dedos vêm fazendo aqui, ele impede o desvio, ele favorece o movimento. Também é descrito na literatura. A TENS, que é utilizado também, a gente chegou a fazer no ambulatório. Tem alguns artigos também sobre isso. Precisa aumentar a qualidade da evidência, mas tem já estudos utilizando a TENS para alívio da dor na região temporal. Lembrando de usar um eletrodo pequeno, tá, pessoal? Não é de usar um eletrodo grande nessa região, aí, não, senão vão ter que aumentar muito a intensidade. Aqui alguns movimentos de retificação cervical, de posicionamento da cabeça, que pode ser realizado, né? O paciente faz uma força contra a mão do paciente, tá? E aí depois ele realiza aqui um movimento de queixo para dentro, né? Então, para retificação cervical. Aqui, para facilitar aqui a rotação, o movimento de exercício para a rotação anterior do crânio, se tiver alguma limitação, também pode ser realizado, pode ser tanto passivo, ativo, quanto passivo assistido, né? Esse jovem aqui atrás sou eu, tá? Tinha uns 20, quantos anos? 22 anos, acho que eu tinha aqui, lá na pós-graduação. Então, aqui nesse tratamento da correção da retificação cervical, para o paciente para fazer força com o queixo para dentro e contra a mão do paciente. Então, também é o mesmo movimento. Se tiver alguma alteração postural significativa que esteja atrapalhando a amplitude do movimento, a gente pode fazer uso desses exercícios, tá? Se não há por que fazer alteração, o corpo tende a se adaptar. Então, é observar se tem realmente, de fato, que vocês, quando fazem a anteriorização da cabeça e abre a boca ela abre menos do que você manter a cabeça na posição neutra. Então, se o paciente tem uma anteriorização da cabeça significativa, né, que comprometa o movimento, aí vocês realizam. Liberação do occipital pode ser realizada. Técnica para posteriorizar a cabeça, acabei de falar agora sobre a anteriorização da cabeça, que é importante fazer o movimento de reposicionamento aí, porque ele influencia diretamente na abertura de boca. Então, o indivíduo com a cabeça anteriorizada tende a ter menor amplitude de movimento na abertura de boca. Essa pompagem global, importante, o paciente, essas pompagens acabam atuando indiretamente no paciente, no tratamento, né? Porque o paciente chega com um grau de estresse, uma sobrecarga, né? Um trabalho, enfim. Tração cervical para posicionamento da lordose. Um estímulo proprioceptivo, geralmente no final dos exercícios, realiza-se um estímulo proprioceptivo a fim de indicar aí qual é o posicionamento que que o cérebro deve se comportar, né? Porque senão depois da técnica você tende a ficar no posicionamento que você melhorou, né? Porém, você não consegue permanecer por muito tempo na posição que foi corrigida.
E aí que vem algumas técnicas específicas, né? Técnica de decapitação, então paciente com uma hipomobilidade, né? Que o paciente pode ter tanto uma hipomobilidade ou uma hiper. Hiper em caso de luxação, né? Subluxação, algum comprometimento desse tipo, né? Agora, é mais comum a hipo, ou seja, pouco movimento, né? Então, aí pega no último molar, faz uma leve pressão para baixo, e aí vocês vão saber que essa técnica de decapitação deve ser feita baseada no princípio da atrocinemática da articulação, no qual o côndilo faz a rotação e o deslizamento anterior. Então, o côndilo ele faz a rotação, depois ele desliza anteriormente, ou translação anterior. Então, é esse movimento que vocês vão fazer na técnica. Liberação do masséter. Aqui esse artigo que nós já lemos, né? Fizemos junto, inclusive fizemos uma análise do artigo, análise estatística. Artigo publicado aí esse artigo foi publicado na Lancet Medical Science, também avaliando aí a questão da oclusão, da placa de oclusão, né? E terapia LED associada, tá? Então, desse ano também é disponível lá, que também pode ser uma forma de tratamento. Esse é outro artigo também, nosso, também publicado, da Revista de Engenharia Biomédica, também utilizando aí a fototerapia LED, tá? Então, tem aqui, nesse estudo aqui, foi utilizado LED mais placa oclusal, a fim de saber qual que é o melhor tratamento específico para a desordem mandibular. E aqui já está voltado aí para ver a atividade muscular do laser e do LED, né? Comparando um com o outro. E aí chegamos a essa conclusão aí de um protocolo de aplicação, né? Então aqui seguindo aqui a biossegurança com óculos, né? Específico, tanto o paciente quanto o dentista ou fisioterapeuta pode utilizar o equipamento. Os pontos de aplicação aqui na região do temporal, sabendo que aqui na região do temporal vai haver uma perda devido ao cabelo, né, do paciente, que tem uma absorção e impede a transmissão da luz laser ou LED. Mas pode ser aplicado também na região temporal, no caso da desordem, e aqui na região do masseter. Aqui utilizou o comprimento de onda 880 nanômetros, né, potência de 30 miliwatts, durante 70 segundos em cada ponto, e 3 joules por centímetro quadrado. Tá? Você tem essas questões aí de concurso, que vocês vão responder depois. Eu vou tirar um print e mandar para vocês. São só 2 questões aqui. Uma questão da FAB e a outra questão da Marinha, que essa aqui já é mais fácil, que eu até falei aqui para vocês